Quero saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus e hoje vamos estar olhando para o Salmo 34 e nós vamos estar lendo os últimos versículos deste Salmo, começando do versículo 11. Portanto, Salmos 34, versículo 11 em diante diz assim: Vinde, meninos, ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Queridos irmãos, neste capítulo de número 34, nós vamos observar o foco de Davi quanto à pessoa do justo. Bem verdade, ele faz um paralelo em algumas vezes entre a pessoa do justo e a pessoa do ímpio. O ímpio é aquele que, segundo suas palavras, faz o mal, são maliciosos, são pessoas que aborrecem o justo. Mas o justo, quem seria? Se eu olho para o texto, eu encontro algumas dicas daquilo que Davi, por que não dizer Deus, encontra na pessoa do justo. E a primeira coisa é que o justo pratica o bem, pratica a justiça, né? O justo, ele não fala do mal, é o que está escrito aqui no texto. O justo, no versículo 13 ainda, não fala enganosamente. Então, o justo nós encontramos ser alguém que pratica o que é de Deus, que anda conforme a sua escolha de dia a dia na obediência à palavra de Deus e ao querer de Deus. Nós hoje fomos justificados no contexto do pacto que vivemos, da graça. Fomos justificados pelo preço que foi pago por Jesus, o seu sangue, e pela fé, nós recebemos esta graça e fomos, portanto, justificados. Mas isso não nos isenta de que nós tenhamos que praticar a justiça. Portanto, nós estamos bem colocados sobre esta mesma realidade que o Salmo nos fala. Então, o justo é aquele que pratica o bem, aquele que segue o desejo do Senhor, a palavra do Senhor. E aquilo que eu encontro mais lindo neste texto é sobre a promessa de Deus para com o justo. Ele diz no versículo 15, os olhos do Senhor estão sobre os justos. Que coisa linda! É saber que por você ser alguém que se importa com o querer de Deus, que se importa em praticar, em falar, em pensar, em agir conforme o querer de Deus. E olha, a gente gostaria de querer entender que somos muitos, mas a verdade é que muitos de nós, crentes, falhamos em uma vida de justiça diante de Deus. Em uma vida que Deus nos chamaria de justos, volto a dizer, porque se falamos enganosamente, se falamos do mal, se não praticamos o bem, se não buscamos a paz, é o que está escrito também no versículo 14, entre as pessoas, então se somos pessoas rixosas e coisas desse tipo, nós não estamos no caminho do justo.
Mas aquele que caminha, que trilha, que se esforça, que busca, e graças a Deus pelo Espírito que habita em nós, que nós podemos pedir socorro a Ele, podemos ir à palavra de Deus e pela palavra de Deus Ele ainda nos ajuda mais ainda. Portanto, aqueles que se esforçam, aqueles que são justos, aleluia, os olhos do Senhor estão sobre eles. Que lindo! É saber que onde nós caminhamos, o Senhor não tira os seus olhos de nós quando nós temos este compromisso com Ele. Versículo 15 ainda diz: e os seus ouvidos estão atentos para o seu clamor. Ah, que maravilha! Que promessa gloriosa é saber que Deus tem os seus ouvidos atentos ao clamor do justo. Você pode imaginar quando nós passamos um perigo, uma situação difícil na vida física, um acidente à beira de acontecer, ou uma tragédia emocional na nossa família, e naquele momento nós clamamos ao Senhor, e a palavra de Deus nos assegura: os ouvidos do Senhor estão atentos, aleluia, ao clamor do justo. No versículo 17 diz: os justos clamam, e o Senhor os ouve. Já falamos disso, é uma repetição. Mas olha o que mais que diz aí: e os livra de todas as suas angústias. Então ele está falando agora de um clamor específico da angústia. A angústia fala de dor no coração, de dor na alma. E a verdade é que o justo sofre angústias. O justo sofre dor na sua alma. Veja que a palavra não nos mostra que nós somos isentos de angústias, mas ela nos assegura que, sendo justos, não só o Senhor nos ouve, mas livra delas. No seu tempo, gostaria de acrescentar. Ou seja, quando você diz que Deus permite, significa que há um início de angústia. Então, no tempo, é uma inferência deste versículo, nós podemos aprender dele que no tempo certo o Senhor o livra, porque ele permitiu entrar, sim ou não? Alguns creem por aí que aquele que é justo, aquele que é de Deus, não passa por angústia. É uma vida de mar de rosas. Isto não é bíblico, e aqui está mais um texto bíblico que comprova esta realidade. Mas ainda, claro, está no versículo 19. Muitas são as aflições do justo. Está aí, explícito para nós. Nós que somos justos pela graça de Deus. Nós que nos esforçamos a sermos obedientes e praticarmos as obras que nos são ensinadas por esta palavra. Nós que recorremos ao Espírito para ter força contra a carne e frutificar o fruto do Espírito na nossa vida. A nós é dito: muitas são as aflições do justo. São muitas. E o Senhor permite que elas ocorram na nossa vida. Mas, está aí a palavra, mas o Senhor o livra de todas. As aflições podem nos apertar, mas o Senhor, veja, tem os olhos postos sobre nós, tem os ouvidos atentos ao nosso clamor. E Ele livra-nos no tempo certo da angústia. O cuidado amoroso do Pai Celestial está sobre o justo. E veja no versículo 22 que Ele ainda faz uma promessa eterna. Ele diz: o Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Quando se fala de resgate de alma, está falando de algo espiritual. Quando se fala de não ser condenado, a condenação espiritual eterna é para aqueles que são ímpios, aqueles que estão apartados de Deus. Mas o Senhor tem promessa, aleluia, para aqueles que são seus servos. E nós fomos feitos, aleluia, já não servos da imundícia nem da injustiça, mas servos de Deus e da sua justiça. E nós somos aqueles também que confiamos no Senhor. Agora, no pacto que vivemos, mais ainda na fé, na âncora da nossa fé em Cristo Jesus, nós temos a segurança que não seremos condenados. Mas desde aqui estava a promessa de Deus para aqueles que se comprometem em viver uma vida de obediência. Que Deus nos ajude a
comprometer-nos cada dia mais com uma vida de menos carnalidade e mais fruto espiritual de justiça para com Deus e para com aqueles que estão a nosso redor, para que possamos viver essa graça bendita que hoje ouvimos, de ter os olhos do Senhor sobre nós, os ouvidos do Senhor atentos ao nosso clamor e Ele nos livrando a seu tempo, aleluia, de todas as nossas aflições e angústias, porque verdadeiramente precisamos dEle. Que Deus possa nos guardar diante da sua vista, em nome de Jesus. Amém.